Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, abençoados. Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, para quem não me conhece, e que se esse tema interessou, eu peço aí que ouça esse vídeo até o final, amém? Se gostar, ajude aí se inscrevendo no canal, ajude aí dando seus likes, amém? E aperte o sininho de notificações, para receber todos os vídeos novos que o irmão André for postar. Amém? Para vocês que já me seguem aí, muito obrigado pela participação de todos vocês. Amém? Desculpe se às vezes não dá tempo de eu participar da live e às vezes, né, eu toda hora eu entro e saio por causa compromisso de trabalho. Eu peço a vocês que entendam isso aí, amém? Mas estou aqui ligado a cada um de vocês, estou vendo aí, né, o que cada um de vocês estão escrevendo aí, amém? E eu agradeço muito a participação, porque vocês são muito importantes para mim e para esse canal, amém? Então eu peço a vocês aí que já taque o dedinho no like, que o like é muito importante para que o YouTube possa elevar os vídeos do irmão André para mais pessoas, amém? Para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos do irmão André, eu preciso do like de vocês. É gratuito e é simples, é só apertar o dedinho no joinha aí, amém? E tem o joinha para cima, o joinha para baixo, aperta o joinha para cima. E você vai estar contribuindo muito para que esses conhecimentos cheguem, né, ao conhecimento de muitos outros irmãos, né, nossos irmãos aí que estão aí no sistema religioso, sendo enganados, extorquidos, escravizados a cada dia. Amém? É isso aí. Vamos iniciar com esse estudo aqui. E a queda do templo e o juízo está associado à volta de Cristo. Você sabia? A queda do templo, o juízo, tem mais coisas. Ressurreição dos mortos. Amém? A chegada do anticristo, é que seria um tema muito longo e não daria para me escrever tudo aqui na plataforma do YouTube, perde apenas 100 letras, entendeu? Mais do que isso, não pode. Mas todas essas coisas, a queda do templo que eu botei, o juízo, ressurreição dos mortos, a chegada do que os evangelhos chamam de anticristo, né? Que Paulo chama do homem da perdição, né? O homem do pecado, o filho da perdição, que o próprio Jesus chamou de o abominável da desolação, né? E Daniel chama aí de o príncipe de um povo, amém? Tudo isso está associado à volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, a segunda parousia de Cristo. Você sabia que todas essas coisas estão associadas? E se você crer nisso, você vai ter o entendimento claro de que, bom, o templo já foi destruído. Você pode pegar livros históricos, você pode viajar para Israel e perguntar um judeu lá, né? Onde está o templo? Foi destruído. Quando foi destruído? Pelos romanos em 70 DC. Então aqui já fica claro, né? Já fica claro historicamente, amém? E historicamente comprovado ali, porque você foi Israel hoje, só vai ver ruína dos templos. Então é uma comprovação irrefutável, amém? De que o templo já foi destruído. E não está se falando de um terceiro templo, porque não há mandamento bíblico para um terceiro templo. Há somente para o segundo templo. E esse segundo templo foi invadido pelos romanos em 70 DC e foi destruído. Hoje você vê isso lá em Israel. Não existe mais esse templo. Então, é uma prova de que
A invasão do templo foi um juízo. Amém? O homem do pecado, o filho da perdição, o príncipe de um povo, o homem da desolação, como diz Cristo, ou o anticristo, como diz os evangélicos, já veio. Já invadiu a cidade, já invadiu o templo, já destruiu tudo. Hoje já não se tem mais tempo. E a volta de Cristo está associada a essas coisas, comprovando aqui claramente que Cristo já veio. Os evangélicos ficam, Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando, irmão. Já voltou, meu irmão. Já voltou, já está presente. A nossa igreja, em graça, ela não está desamparada, ela tem um noivo. As igrejas evangélicas estão desamparadas. Ela não tem um noivo. Porque ainda acredita que o noivo ainda virá. E passa séculos e mais séculos e esse noivo nunca vem. Por quê? Porque já veio. Já está presente. Falta você crer nisso. Amém? Então, abençoados, séculos e mais séculos surgiu a expressão Jesus está voltando. O que impede Jesus de voltar? O que está impedindo ele de voltar? Porque já se passaram séculos e mais séculos e ele não vem? O que está impedindo ele de voltar? A história cultural judaica não é a mesma história cultural nossa, dos nossos tempos, amém? Do povo aqui do estado do Rio, do povo do estado de São Paulo, todo o estado de Minas, né? A nossa história é diferente uma das outras. A nossa história cultural é diferente entre nós, muito mais, né? Diferente entre o povo judeu. Amém? Então, essa história judaica da invasão do templo, do juízo, ressurreição dos mortos, a chegada do anticristo, como diz os evangélicos, e da volta de Cristo, não será nos nossos tempos, nos nossos séculos, não será no século dos nossos netos, dos nossos bisnetos. É uma história judaica do primeiro século. Não pode se apregar, né, nos nossos dias atuais. Mateus 24, o Alto estava falando de um acontecimento histórico do século dele, do século I, falando para aquelas pessoas que estavam com ele lá no século I. As pessoas que viviam naquele século. E ele diz aqui, Mateus 24, vou começar no 1, 2, 3. Então Jesus saiu do templo, então o templo estava erguido. Hoje não está mais. Aqui o templo ainda estava erguido. E ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe mostrar a construção. O templo ainda estava em construção. Diz aí, segundo a história, que a construção acabou em 64 e logo depois foi destruída. Amém? Foi destruída 6 anos depois. Ela acabou de ser construída para ser destruída. Mas era um objetivo, era uma vontade de Deus. E vocês vão entender por quê. Por isso que eu falo, acesse os canais do irmão André, veja os canais, veja os vídeos aí, né? Não acesse os canais, acesse os vídeos do irmão André no canal, que eu falo sobre essas coisas. Tem vários vídeos e vários temas que falamos sobre as mesmas coisas, em formas diferentes, para que vocês possam entender claramente. Porque um vídeo só não dá para falar todas as coisas. Então, a gente fazemos vários vídeos de temas diferentes, mas empregamos ali essas mesmas coisas de formas diferentes para que vocês possam entender aquilo claramente. Então, seus discípulos chegaram perto dele
para lhe mostrar aquelas construção do templo. E ele, entretanto, observou: estás vendo todas essas coisas? Ele virou para o discípulo e falou: vocês estão vendo todas essas coisas? Todas essas construções magníficas, porque diz que Herodes estava construindo um templo muito magnífico, né? Ele estava aperfeiçoando tanto aquele templo que ficou mais magnífico que o templo que era o original de Salomão, porque Herodes queria conquistar os judeus, porque ele não estava muito bem com os judeus. Ele queria conquistar, então ele tomou a posse de construção desse templo. Amém? Começou com Zorobabel, mas teve várias vezes que esse templo teve que parar a construção e tal. Aí Herodes pegou para reconstruir. E estava fazendo um templo magnífico. E os judeus estavam abobalhados vendo aquela construção. Então eles mostraram para Jesus: está vendo? Olha que obra magnífica esse templo. Para eles o templo era, né, a coisa principal ali do mundo judaico, como hoje as igrejas é para os pastores. E Jesus mostra que não. Que a igreja não é a principal. Amém? Porque Deus não está lá. Deus está em vós. Ele só chega na igreja quando você chega. Porque ele habita em cada um de nós. Quando todo mundo sai da igreja, fica lá um local, um cômodo fechado, vazio. Deus habita em nós. Mesma coisa do templo. Ele falou para a mulher samaritana: haverá um tempo que não adorarás o Pai, nem aqui em Samaria, no templo de Samaria, nem no templo de Jerusalém. Ele está mostrando que o templo não é a coisa mais importante. Amém? Mas alguns aí acham que é importante, né? O Malafri ali protege o templo. E ainda quer debater. Por quê? Porque o templo, na verdade, como diz Jesus, em verdade vos digo que esse templo está dando riqueza e não sabedoria. Não está dando sabedoria para o povo, mas está dando riqueza no bolso dos pastores. Por isso que eles defendem tanto esse templo que não é templo. Essa igreja de pedra. Mas a igreja somos nós. Cristo habita em cada um de nós. E Jesus está dizendo para eles: estáis vendo todas essas construções? Com toda certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. A construção naquela época era pedra sobre pedra, usavam a argamassa da época deles, né, para segurar as pedras. Aí está falando: não ficará pedra sobre pedra, todas essas pedras serão derrubadas, quer dizer, este templo será destruído. Então, abençoado, tem que se respeitar o tempo, a época em que Yahshua falou essas coisas. Ele falou lá no primeiro século, para as pessoas que estavam com ele lá no primeiro século, entre o ano 30 ao ano 33, né? Essa história é daquele povo do primeiro século. Ela não pode ser adaptada hoje no nosso século. Já se passaram 20 séculos de história. Amém? Então, um pastor virar e falar: o juízo está vindo. É falta de conhecimento desse pastor. Jesus está vindo. É uma falta de conhecimento. Amém? Porque o templo já foi destruído. O juízo já foi. O dia da invasão de Jerusalém foi o juízo. Já destruíram a cidade, já destruíram o templo, como diz lá Daniel. O príncipe do povo virá. Destruirá a cidade e o santuário. Santuário, Daniel se refere ao templo, e já foi destruído. Hoje você só vê ruínas lá em Jerusalém atual.
são coisas que se passaram no primeiro século. Não pode se pregar, pregar estas coisas para a nossa época. Amém? Então, a destruição do templo, eu pergunto a vocês, doutores de anéis no dedo, de bacharelado, teólogos, palestrantes, professores, pergunto a vocês hoje, existe o templo em Jerusalém? Não, claro que não, evidente que não. Então está claro que a palavra não está falando conosco, está claro que a palavra não está sendo profetizada, como diz muitos aí, para o nosso século, para a nossa época. Está claro que são coisas que já se passaram, o templo já foi destruído. Amém? Então, Mateus 24:3, Jesus diz, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular, ele pediram, diz-nos, quando ocorrerão essas coisas? Será que essas coisas acontecerão lá no século 21, Jesus? Será que essas coisas ocorrerão lá na época do irmão André, dos netos dele, dos filhos, dos netos, dos bisnetos deles? Não, abençoados. Não, esse templo mencionado aqui já ruiu. Esse templo aqui já foi destruído pelos romanos em 70 DC. Amém? Dizem quando ocorrerão essas coisas, eles estão perguntando. Foi uma pergunta dos discípulos de Jesus no primeiro século cristão. Não? E perguntaram mais, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Fizeram uma pergunta para Jesus. Quando você virá, Senhor? Quando será o fim dos tempos, Senhor? E eles estavam cientes de que o fim dos tempos era uma palavra metafórica e não num contexto real de fim literal do mundo. Não era um fim literal do mundo. Eles sabiam disso, mas os doutores de hoje não sabem. E quando nós falamos, segundo a visão dos discípulos de Jesus, eles falam que nós estamos errados. Se nós estamos errados, os discípulos estavam errados. E o próprio Jesus mentiu. Claramente. Esse fim não é literalmente um fim do mundo, mas um fim do mundo judaico, que veio com consequências destruidoras até o fim total do mundo judaico. Amém? O fim total do mundo judaico. Amém? Essa invasão começa a partir do exército do homem do pecado, do filho da perdição, como diz Daniel, o príncipe de um povo, como diz Jesus, o abominável da desolação. O fim começa a partir desse homem. Amém? O apóstolo Paulo, ele chamou ele de, o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição. Jesus o chama de o abominável da desolação. Está falando de uma pessoa, de um sujeito. Daniel fala o príncipe de um povo. E Jesus esclarece aqui para Mateus e para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, e Mateus registrou isso, no Mateus 24:15, ele diz, quando, pois, virdes, quando vocês virem, ele estava falando para aquele povo que estava com ele, quando vocês virem o abominável da desolação, né? Ou algumas traduções, ou o sacrilégio terrível, mas o sacrilégio terrível também não está errado essa tradução, vou explicar por quê.
mas o abominável da desolação fica uma tradução mais clara, que mostra para você que está falando de um sujeito, a minha língua enrola, mas de um sujeito, de uma pessoa. Amém? Mas o sacrilégio terrível, em algumas traduções, também é correto, porque esse homem era um gentil. Ele era um gentil. E era um sacrilégio terrível, um gentil, pisar no templo. E esse homem pisaria no templo. E Jesus falou, quando você vir este homem de que falou o profeta Daniel, o que o profeta Daniel falou? Um príncipe romano. No lugar santo, quem lhe entenda. Quando vocês veem esse homem no lugar santo, né? Vocês sabem que ali é o dia da minha vinda. Ali é o dia da minha segunda parousa. E eu estava falando de um homem que entraria no templo. Amém? E ele destruiria tanto a cidade como o templo. Ele invadiu em 70, descer Jerusalém, conseguiu derrubar os muros, por uma fenda ali que ele conseguiu abrir, eles entraram, destruíram toda a cidade, perseguiram todo mundo. Ali foi o dia, né, da grande tribulação, né? Começou a botar fogo na cidade, destruir tudo. Começou ali a destruir o templo. Ali foi o dia do juízo para os judeus. Amém? Ele entrou dentro do templo, por isso foi um sacrilégio terrível, porque era um gentil dentro do templo. O abominável, o homem, filho do pecado, o homem do pecado, né? Filho da perdição. Por isso que eles usaram essas expressões para esse homem. Amém? E então Jesus disse que esse homem gentil entraria no templo. E quando eles vissem este homem gentil no templo, seria o dia da sua segunda parousa. Amém? Então, nenhum desses acontecimentos pode ser para um futuro próximo a nós. Porque são fatos históricos que já aconteceram. Em 70 DC. Quando vires rumores de guerras e rumores de guerras, esses rumores começou ali em 65 a 66. Amém? 67, 68 morre o imperador, então o exército perde a força. 69, o outro imperador, o Vespasiano, assume o trono como imperador romano e fortalece mais o seu exército, diz que era 70 mil soldados. Em 70, consegue invadir, né? 69, rodeia a cidade, né? E aqui está escrito, quando vides Jerusalém rodeada de exércitos. Então, toda a história confirma o que a Bíblia diz. Então, você vê claramente que é verdade, né? Em 70, conseguiram abrir uma fenda no muro e invadir a cidade. Destruir a cidade, destruir o templo. Então, Jesus falou, o que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Não é o que estiveram no Brasil, que estiveram no México, nos Estados Unidos, que estiveram lá do outro lado, lá na África, os que estiveram na Judéia. A palavra era para os judeus. Jesus estava esclarecendo aos judeus um acontecimento que iria acontecer no primeiro século deles, em que eles viviam, ia ter um acontecimento, e Jesus estava esclarecendo eles sobre essas coisas e orientando, fujam para os montes. Os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Era um evento local na Judéia.
Hã? Jerusalém era a capital da Judéia. Quando Jesus fala quem ler, entenda, Daniel 9:26, Daniel diz, depois de 62 semanas, depois que o templo, né, fosse construído, né, será morto ungido. O templo ainda estava em construção, na época do ungido. Né? Então, por isso tem pessoas que falam que essas 62 semanas não bate. Mas a gente tem que ver que o calendário nosso hoje não é o mesmo calendário deles. Nosso é o calendário gregoriano. Existe o povo hoje que ainda estão com o calendário juliano. E os judeus têm o calendário deles, que é o calendário solar, né, que segue a lua, o sol. São calendários diferentes. Não sei explicar direito, né, o calendário judaico, mas não é o mesmo calendário nosso. Então, Daniel está falando que quando o ungido será morto, o ungido, ou Cristo, ou Mashiach, Yahshua, Jesus será morto, e não estará mais entre o povo. E o povo do príncipe que há de vir, o povo de um príncipe, que povo é esse? Povo romano. Que príncipe é esse? Titus Flávios. Amém? Tito Flávio César Vespasiano, que nós chamamos de Tito, que é mais fácil, né? Tito, todo mundo já conhece, que era príncipe na época, depois se tornou imperador. O príncipe de um povo, o povo romano, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário aqui que Daniel está se referindo ao templo. E o fim será num dilúvio de guerra, de fogo, até o fim haverá guerra, desolações, são determinadas. São coisas determinadas por Deus, porque era preciso aquele templo ser destruído. Eu, estudo passado, já expliquei por quê. Vejam lá, tá? Então, o sacrilégio ou o abominável era um príncipe do povo romano, que em 70 invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e o templo. E o próprio Jesus anunciou isso, registrado por Lucas, dizendo: quando virdes, Lucas 21:20, quando virdes, porém, Jerusalém sitiada, em 69, ela foi sitiada, ela foi rodeada, que Jerusalém ficava sob muros. Então, onde poderia, né? Tem local que a pirambeira não poderia, mas, né? Tem local que ficou o exército rodeado ali, procurando brechas para invadir, procurando onde o muro poderia ser mais fraco para invadir. Ficou rodeado ali, sem deixar pessoas saírem, sem deixar pessoas fugirem. Por isso Jesus falou, quando ver, né, essas coisas começar a acontecer, fujam, que depois seria difícil. Aqueles que deram ouvido à palavra de Jesus saíram. Aqueles que duvidaram, aqueles que não quiseram acreditar, muitos foram levados para cativeiros, muitos foram mortos. Amém? Então, Lucas diz aqui, quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Jerusalém foi sitiada pelo exército do príncipe, né, romano Titus Flávio César Vespasiano Augusto. Amém? Filho do o homem da perdição, o filho da perdição, né? O homem do pecado, filho da perdição, filho da perdição. Perdição era o pai dele, né? O imperador Titus Flávio Vespasiano.
Por que homem da perdição? Porque esse imperador veio, como todos os outros vieram também, a fim de exterminar os judeus. Amém? O objetivo deles era esse, acabar com os judeus. Amém? Então, por isso foi usado essa expressão, o homem do pecado, porque invadiria a cidade e destruía tudo, ele seria o comandante do exército do pai, né? O homem do pecado, filho da perdição, que ordenou todo, né, esse ataque do exército romano. Então, ele era imperador. Então, ele era príncipe porque era filho do imperador. E Daniel fala que o príncipe de um povo. É muito claro a palavra. Esse foi o juízo de Deus contra a Judéia. Seguindo ali também a parousa de Cristo. Né? Esse foi o juízo. A invasão romana foi o juízo. Primeiro veio, como diz Paulo, primeiro ia se manifestar o homem do pecado, filho da perdição, se manifestou, invadiu a cidade. Aquele ali foi o dia em que, da segunda parousa de Cristo, amém? O dia da parousa de Cristo. Perguntaram lá, Senhor, quando serão essas coisas? Quando será o sinal da sua vinda? Ele diz lá, citou Daniel. Quem lê Daniel entenda. O que Daniel falou? O ungido será morto, né? Virá o príncipe de um povo, destruirá a cidade e o templo. Depois que o ungido fosse morto, se passaria, logicamente, ali uns 40 anos, né? A cidade ia ser sitiada pelo exército do homem do pecado, do filho da perdição, do abominável, da desolação. E Jesus falou, esse dia dessa invasão é o dia que estou presente. É o dia da minha segunda parousa. Jesus fala isso claramente aqui. Qualquer um de vocês que prestar atenção vai ver que Jesus está falando claramente que esse é o dia da minha segunda vinda. E os doutores aí estão, Jesus está vindo, vai encontrar a igreja em pecado. Aquele que estiver em pecado não vai para o céu. Que pecado, meu irmão? Pecado é a transgressão da lei. A Bíblia é clara. Ela diz que o pecado é a transgressão da lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Nós, gentios, não podemos transgredir a lei, porque não existe ordenança para gentil viver a lei de Moisés. A lei de Moisés é para judeus. Todas essas palavras, todo esse juízo era para os judeus, para a Judéia. Não é um acontecimento global, é um acontecimento local, na Judéia. Por isso Jesus falou, quem estiver na Judéia, fujam. Como é que vocês, doutores, gostam de ser chamados de professores, doutores, bacharéus? Viajam o mundo como missionários, fazendo palestras, mas não tem o conhecimento, não tem a visão. Amém? Não tem visão bíblica. Então, esses acontecimentos da invasão foi o juízo. Foi o mesmo dia da segunda vinda do Cristo. Foi o mesmo dia da ressurreição dos mortos. Amém? E vários outros acontecimentos que se seguiram ali até o fim daquele século. Amém? Até o fim daquele século. Nada dessas coisas se refere aos nossos séculos. Amém? Tudo já se cumpriu. Tudo já se cumpriu. Tetelestai. Nishlem. Amém? Então, abençoados, tem que se entender
claramente que essa visão que trazemos aqui, né, a visão preterista completa, é a forma mais correta de você entender o Evangelho da graça de Deus. Você não pode dizer que está na graça, estou na graça, mas fica ainda vivendo de passado, fica ainda guardando a lei de Moisés, fica ainda praticando os rituais da lei. Amém? E a Bíblia fala, se deixar circuncidar, de que está obrigado a guardar toda a lei. Esse circuncidar não é físico, mas um circuncidar espiritual, mental. Se você achar que você deve se separar da graça, para continuar na lei, separar do irmão André, para continuar lá na igreja evangélica do pastor Serafim, de nada Cristo vos aproveita. E a palavra clara que diz, mais uma vez vos digo, se deixar circuncidar, da graça decaíste e de Cristo se desligastes. Porque Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés não pode misturar com Cristo. Dizer que Cristo é o Senhor, mas praticar as ordens de Moisés, isso é idolatria. Isso é prostituição religiosa, porque a noiva está se prostituindo. Ela está largando seu noivo para seguir outro noivo. Esse é meu Senhor. Mas pratica tudo que o outro Senhor diz. Está entendendo? Você dizer que Cristo é o seu Senhor, mas servir as normas de Moisés? Amém? Isso é prostituição religiosa. Amém? Então, a igreja evangélica está em prostituição religiosa. A Bíblia fala grande meretriz, a grande prostituta. É o sistema religioso. A igreja evangélica, católica. Não, é o sistema religioso total. É o sistema religioso, todo o sistema religioso, que hoje vive contra o Cristo. Toda vez que você diz que Cristo é o seu Senhor, mas não segue as suas palavras, o seu evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, você se torna um grande meretriz. Amém? Então, estamos aqui para trazer esse conhecimento para vocês. Estamos aqui para trazer esse esclarecimento para vocês. Estamos aqui para trazer visão para vocês. Não nos nomeamos. Eu falo, o irmão André, que está falando no nome também de todos os irmãos meus que pregam a graça também. Não nos nomeamos pastores, doutores, né? Teólogos, bacharel. Não nos nomeamos. Somos simples pessoas que amamos a cada um de vocês. Assim como muitos de nós sofreram no sistema religioso, tivemos aprisionado lá, sendo enganado, com um véu no nosso rosto, que não nos deixava ver a verdade. Assim muitos de vocês estão. Então nós estamos aqui para mostrar para vocês essa verdade. Amém? Então é isso aí. Cristo já veio. Jesus está voltando, irmão. Não, já veio. Acaso não sabeis que vós sois a morada do Espírito Santo, que habita em vós? Foi dada por próprio Deus. Ele não está vindo. Ele já está presente. E essa vinda foi em 70 DC, quando o templo de Jerusalém foi invadida. Quando o homem da perdição, que eles chamam de o anticristo, veio, invadiu a cidade, destruiu o templo, se assentou como Deus no templo, como diz Paulo no Tessalonicenses, destruiu todos os objetos
os utensílios lá que era usado para adoração a Deus. Destruiu tudo. Matou muitos judeus. Amém? Ali foi o dia da vinda de Cristo. Ali foi o dia da vinda de Cristo. Ali foi o dia da ressurreição dos mortos. Amém? Ali foi o dia do juízo eterno. Ali, no primeiro século, em 70 DC, se concretizou todas essas coisas. Amém? Peço a você que ouça esse vídeo 1 ou 2 vezes, até entender. Anote os versículos, leia na sua casa. Muitos versículos eu ainda teria que mostrar para vocês, mas o tempo não é válido, né? Mas já dá para vocês ter uma clareza e abrir os seus olhos, né? E entender um pouco sobre isso aí. Amém? Fico por aqui. Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. Aperta, dão aí um like aí. Amém? Não esqueça do like. É muito importante para o canal. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que o irmão André for postar. Se inscreva aí se você gostou. Indique para outras pessoas esse canal. Indique para outras pessoas se inscreverem. Compartilhe esses vídeos à vontade. Amém? O irmão André está aí na meta de chegar a 1000 inscritos. Eu peço a ajuda de todos vocês. Amém? Divulguem. Tragam pessoas para se inscrever. Amém? E não esqueça dos likes. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Ivanilton da Cruz, Guerreiro da Fé, no canal do meu irmão Lucas Medeiro. Visite o canal do meu irmão Lucas Medeiro. Se não é inscrito, se inscreva. Canal Abraçando a Graça. E do canal do meu irmão Tiago. Meu irmão Tiago, o canal dele é Tiago, Já Aconteceu o Apocalipse. Visite o canal do meu irmão Tiago, Já Aconteceu o Apocalipse. Só escrever isso tudo junto. Tiago, Já Aconteceu o Apocalipse. Vai aparecer o canal do meu irmão Tiago. Visite, se inscrevam. Ele está aí sempre nos dando força aí. Amém? Muito obrigado, meu irmão. E muito obrigado a todos vocês. Amém? E eu peço a vocês que sexta-feira estamos de volta. Peço a vocês que continuem com o irmão André aí. Amém? Faça seus comentários aí embaixo. Não me esqueça não, tá? Graça e paz.